Olá, meus amigos do canal Matemática Elementar, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais 4 questões da prova do Colégio Naval do ano de 2009. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Vamos começar. Sendo HA, HB e HC as medidas das alturas, MA, MB e MC, as medidas das medianas, BA, BB, BC, as medidas das bissetrizes internas de um triângulo ABC, analise as afirmativas a seguir. O triângulo formado pelos segmentos 1 sobre HA, 1 sobre HB e 1 sobre HC é semelhante ao triângulo ABC. O triângulo formado pelos segmentos 1 sobre MA, 1 sobre MB e 1 sobre MC é semelhante ao triângulo ABC. 3. O triângulo formado pelos segmentos 1 sobre BA, 1 sobre BB e 1 sobre BC é semelhante ao triângulo ABC. Pode-se concluir que apenas 1 é verdadeira, apenas 2 é verdadeira, apenas 3 é sempre verdadeira, 1, 2 e 3 são sempre verdadeiras e 1, 2 e 3 são sempre falsas. Vamos analisar cada uma dessas afirmativas. Então, temos essa primeira afirmativa aqui. O triângulo formado pelos segmentos 1 sobre HA, 1 sobre HB e 1 sobre HC é semelhante ao triângulo ABC. Então, é o inverso das alturas, correto? Bom, vamos verificar a fórmula da área desse triângulo ABC, que é dada pela base vezes a altura sobre 2. Então, a área do triângulo ABC é igual a base A vezes a altura relativa a essa base, que é HA, dividido por 2. Que é a mesma coisa que B vezes HB, dividido por 2, que é a mesma coisa que C vezes HC dividido por 2. Agora, vamos passar esse 2 para o membro da esquerda, a área de ABC, e vamos passar a altura para baixo, invertendo o valor colocando o inverso da altura, da seguinte forma: 2 vezes a área de ABC é igual a A, que está para 1 sobre HA, assim como B está para 1 sobre HB, assim como C está para 1 sobre HC. Então, observamos aqui que existe uma correlação, né, de proporcionalidade, uma razão cuja proporcionalidade é igual a 2 vezes a área de ABC. Essa aqui é a constante de proporcionalidade. Então, são triângulos semelhantes, sim. Essa sentença aqui é verdadeira. Vamos para a segunda sentença. O triângulo formado pelos segmentos 1 sobre MA, 1 sobre MB e 1 sobre MC é semelhante ao triângulo ABC. Vamos construir aqui o triângulo e traçar as medianas. Esse triângulo é um triângulo retângulo, isósceles, cujos catetos medem 1 e a hipotenusa BC mede raiz de 2, seguindo o teorema de Pitágoras. Precisamos calcular as medidas das medianas. A medida da mediana A, ela é dada por raiz quadrada de 1 ao quadrado menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso aí vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Aplicando o teorema de Pitágoras. Também aplicando o teorema de Pitágoras, a mediana em B é dada por raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é um dos catetos, mais metade de um outro cateto ao quadrado. Vai ser igual a raiz de 5 sobre 2. E C também, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais meio ao quadrado,
que é igual a raiz de 5 sobre 2. Observe que as medianas B e C são iguais, têm comprimentos iguais, como a gente pode constatar na figura. Então, precisamos inverter esses valores. Então, vamos obter 1 sobre MA vai ser igual a raiz de 2, 1 sobre MB vai ser igual a 2 raiz de 5 sobre 5, e 1 sobre MC vai ser igual a 2 raiz de 5 sobre 5 também. Então, vamos observar o seguinte, que a hipotenusa, que é 1 sobre MA, ao quadrado, é diferente do quadrado dos catetos, que é 1 sobre MB ao quadrado mais 1 sobre MC ao quadrado. Ou seja, não segue a o teorema de Pitágoras, portanto, não é um triângulo retângulo. Se não é um triângulo retângulo, não pode ser semelhante ao triângulo original. Então, por esse exemplo aqui, nós podemos constatar que essa afirmativa é falsa. Entenderam? Para a terceira afirmativa. Então, a terceira afirmativa. O triângulo formado pelos segmentos 1 sobre BA, 1 sobre BB, 1 sobre BC é semelhante ao triângulo ABC. Está aqui o nosso triângulo, isósceles e retângulo, de catetos iguais a 1 e hipotenusa igual a raiz de 2. Nós temos de imediato aí que a bissetriz de A é igual à mediana de A, que é raiz quadrada de 1 ao quadrado menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso aí é igual a raiz de 2 sobre 2. Para calcularmos as bissetrizes em B, de B e de C, nós precisamos saber dos valores de AE e AF, que são desconhecidos. Vamos aplicar aqui o teorema das bissetrizes internas, que diz o seguinte, que AB está para E, assim como BC está para EC. Podemos dizer que também, assim como AB mais BC, está para AE mais EC. Então, nós temos aqui a soma dos numeradores e a soma dos denominadores, e a igualdade permanece verdadeira. Isso implica o quê? Nós conhecemos o valor de AB, nós conhecemos o valor de AB mais BC e conhecemos o valor de AE mais EC, que é igual ao valor de AC. Vamos aplicar os valores, vai dar 1 sobre AE é igual a 1 mais raiz de 2 sobre 1, que implica que AE vai ser igual a raiz de 2 menos 1. Então, o segmento AE é igual a raiz de 2 menos 1. Da mesma forma, aplicando o teorema das bissetrizes para a bissetriz que sai de C, vamos ter o seguinte, que AC sobre AF está para BC sobre BF, assim como está para AC mais BC, assim como AF mais BF. Então, isso implica o quê? Que 1 sobre AF, 1 está para F, assim como 1 mais raiz de 2 está para 1, que implica que a F também vai ser igual a raiz de 2 menos 1. Então, podemos aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir os valores das bissetrizes que saem de B e de C. Da seguinte forma, a bissetriz de B é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Isso aí vai ser igual a raiz quadrada de 4 menos 2 raiz de 2. E BC é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 2 menos 1 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 4 menos 2 raiz de 2. Perfeito? Vamos inverter esses valores para achar os valores 1 sobre BA, 1 sobre BB e 1 sobre BC. 1 sobre BA vai ser igual a raiz de 2, 1 sobre BB vai ser igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 sobre 2.
E 1 sobre BC vai ser raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Perfeito? E vamos aplicar Pitágoras e verificar a igualdade. Nós observamos o seguinte, que 1 sobre BA ao quadrado é diferente de 1 sobre BB ao quadrado mais 1 sobre BC ao quadrado, que implica que não é um triângulo retângulo. Se não é um triângulo retângulo, não pode ser um triângulo semelhante, porque tem pelo menos um ângulo diferente. Perfeito? Então, essa afirmativa é falsa. Portanto, a resposta correta para a nossa questão é a letra A. Apenas 1 é sempre verdadeira. Perfeito? Gostaram da resolução? Coloque aqui nos comentários. O número natural 198 está inscrito na base 10. Em quantas bases de numeração o número dado é escrito com 3 algarismos? Então, vamos rever aqui os conceitos de base de numeração. Por exemplo, o 198 ele pode ser escrito da seguinte forma. 1 que multiplica 10 elevado ao quadrado, mais 9 que multiplica 10 elevado ao expoente 1, mais 8 que multiplica 10 elevado a 0. Então, a gente verifica aqui que a base do número é a base 10 e que o expoente da base ela varia conforme a ordem do algarismo, né? Então, vamos ver aqui uma base genérica de um número n. Então, n é igual a A3 que multiplica b ao cubo, mais A2 que multiplica b ao quadrado, mais A1 que multiplica b elevado a 1, mais A0 que multiplica b elevado a 0. Então, a gente verifica o quê? A gente verifica que o número ele assume 3 algarismos, que é A0, A1 e A2, quando o valor do número supera b ao quadrado e quando o valor supera ou é igual a b ao quadrado. E também quando o valor do número não supera b ao cubo. Porque se superar b ao cubo, ele fica com 4 algarismos, né? Onde b é a base numeral do número, tá? Então, um exemplo que a gente pode ter, por exemplo, num número de base 10, todo número que for maior ou igual a 10 ao quadrado, ele tem 3 algarismos. E todo número que for menor que 10 ao cubo, ele também vai ter 3 algarismos. Agora, se for igual a 10 ao cubo, ele vai passar a ter 4 algarismos, porque 10 ao cubo é igual a 1000. Então, 1000 tem 4 algarismos. Perfeito? Então, essa aqui é a regra. O número n terá 3 algarismos nas bases que satisfizeram as condições n menor do que b ao cubo e n maior ou igual que b ao quadrado. Vamos utilizar esta regra. Então, o número 198 tem 3 algarismos na base b. Isso implica que b ao quadrado é menor ou igual a 198, que é menor do que b ao cubo. Então, seja b pertencente ao conjunto dos números naturais diferentes de zeros, então nós temos o seguinte, que b tem que ser menor ou igual a raiz quadrada de 198. Raiz quadrada de 198 dá 14, parte inteira. B menor ou igual a 14. E também que b vai ter que ser maior do que raiz cúbica de 198. Que implica que b tem que ser maior ou igual a 6. Raiz cúbica de 198 vai dar 5, alguma coisa, então b tem que ser maior ou igual a 6. Então aí fica fácil a gente saber qual é o número de bases em que o número 198 é escrito com 3 algarismos. Basta fazer a conta. O número de bases é 14 menos 6 menos 1. 6 menos 1, 5. 14 menos 5 igual a 9. Que é a resposta da nossa questão. Então, é a letra E. Perfeito?
Concordam aí com a resolução? Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. Os números 4x sobre 2 menos x e 2 menos x sobre 4x são inteiros e positivos, com x pertencente a R menos 0 e 2. Nessas condições, pode-se concluir que, bom, nós temos esses dois números são inteiros e positivos, e eles são inversos um do outro, um é inverso do outro. Então, se os números são inversos, inteiros e positivos, eles só podem ser iguais a 1. Então, basta resolvermos essa equação. 4x dividido por 2 menos x é igual a 1. Vai dar que 4x é igual a 2 menos x e que 5x é igual a 2. Implica que x vai ser igual a 2/5. Ou seja, x está entre 1/3 e 1/2, que é a resposta à nossa questão. Letra C. Vamos para a próxima questão. O triângulo de lados 0,333 centímetros, 0,5 centímetros, 0,666 centímetros é equivalente ao triângulo isósceles de base 0,333 centímetros e lados congruentes medindo x centímetros cada um. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que x é igual a... Bom, os nossos lados A, B e C do triângulo são iguais a 0,333. Isso aí corresponde a quê? É uma dízima periódica. O período, o 3 se repete, então a gente coloca 3 sobre 9, porque 3 é um único algarismo. Então a gente só coloca um 9. Então, 3 nonos vai ser igual a 1/3, simplificando. 0,5 igual a meio. E 0,666 também é uma dízima periódica, então ela é igual a 6 sobre 9, que é igual a 2/3. Perfeito? Então, o que é um triângulo equivalente? Triângulos equivalentes são triângulos que têm a mesma área. Então, quando um triângulo é dado somente as medidas do lado, nós precisamos calcular a área utilizando a equação, a fórmula de Heron, que é dada por a área é igual a raiz quadrada do semiperímetro P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C, onde A, B e C são os lados do triângulo, e P é o semiperímetro do triângulo. Então, vamos verificar quanto é que é o perímetro, que é 2P. Perímetro igual a 1/3 mais 1/2 mais 2/3. Isso aí vai ser igual a 2 mais 3 mais 4 dividido por 6, 9/6, que é igual a 3/2. Se 2P é igual a 3/2, então P, que é o semiperímetro, vai ser igual a 3/4. Basta, então, substituirmos os valores conhecidos na fórmula. Vamos obter o seguinte, que a área do triângulo é dado por raiz quadrada de 3/4, que multiplica 3/4 menos 1/3, que multiplica 3/4 menos 1/2, que multiplica 3/4 menos 2/3. Isso vai dar raiz quadrada de 3/4, que multiplica 5 dozeavos, que multiplica 1 dozeavos, que multiplica 1/4. Que é igual a raiz de 15 sobre 48. Agora vamos pegar o nosso triângulo isósceles, com os lados congruentes iguais a x e base igual a 1/3. Temos uma altura h ali cuja base divide, cujo ponto da base divide a base em dois segmentos iguais a 1/6. Então, vamos calcular a altura, utilizando o teorema de Pitágoras. A altura ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, que é a hipotenusa, menos 1/6 ao quadrado. Onde a gente tira que a altura é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1/6 ao quadrado. Agora, vamos utilizar a fórmula
metade da base vezes a altura, como a fórmula da área, né? Então, a área é igual a meio da base, que é 1/3, vai dar 1/6, vezes a altura, que é aquela expressão, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1/6 de 1/6 ao quadrado. Isso aí é igual à área do outro triângulo, que é raiz quadrada de 15 sobre 48. Basta então que nós resolvamos essa equação. Vamos resolvê-la. Então, podemos eliminar aqui, multiplicando por 6, podemos eliminar os denominadores aqui. Vai dar raiz quadrada de x ao quadrado menos 1/6 ao quadrado igual a raiz de 15, aí multiplicado por 6 vai dar denominador 8 aqui. Então, podemos elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado os dois membros, vamos ter x ao quadrado menos 1/6 ao quadrado igual a 15 sobre 64. X ao quadrado vai ser igual a 15 sobre 64 mais 1 sobre 36. Colocando sobre o mesmo denominador, vamos ter x ao quadrado vai ser igual a 135 mais 16 dividido por 576. Extraindo a raiz quadrada e ficando somente com a raiz positiva, vamos ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 151 sobre 24, que é a resposta da nossa questão. Então, o valor de x do triângulo isósceles é igual a raiz de 151 sobre 24, que é a letra B da nossa questão. E aí, o que vocês acharam da resolução? Coloca aqui nos comentários aqui o que vocês acharam da resolução. Conhecia a fórmula de Heron? Beleza. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado pela sua audiência. Curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Até os próximos vídeos, pessoal. Tchau!